Olá, estamos na aula de número 61 e o assunto hoje é verbos impessoais. Estamos dando continuidade ao estudo de classes de palavras. A última vista é a dos verbos, só que dentro dessa categoria nós vamos destrinchando alguns outros assuntos. Estudar sobre verbos impessoais é uma coisa muito legal, porque não é simplesmente estudar a gramática pela gramática. Tudo bem que existe uma parte aí que é gramatical, acadêmica, apenas para aplicação praticamente na escola, mas há uma parte muito interessante que é de aplicação prática. Como que você fala, como que você escreve adequadamente com os verbos impessoais. Para fazer o estudo deste assunto, nós vamos incluir morfologia com a sintaxe. Quando nós estamos falando de morfologia, nós estamos falando de classe de palavra. Estudo que nós estamos fazendo nessas APNPs aqui, neste ano. Substantivo, artigo, adjetivo, pronome, verbo. E quando nós falamos de sintaxe, estamos falando da função dessa palavra na oração. Nada novo isso aqui, tá? Quando eu falei com você, por exemplo, de que um pronome pessoal reto deve ser usado na função de sujeito, pronome é uma morfologia, classe de palavra, mas o sujeito é a função desse pronome na oração. É sintaxe, simples, tá? Agora, veja bem. Para eu fazer uma análise sintática, ou seja, para eu fazer um estudo da sintaxe, eu só consigo fazer isso em termos oracionais, em uma oração. Mas o que é mesmo oração? É qualquer enunciado que tenha verbo. Por exemplo, se eu encontro com você e falo assim, oi, bom dia, isso não é uma oração, logo eu não consigo fazer uma análise sintática, ok? Agora, se eu disser, bom dia, como você está? Nessa parte, como você está, isso é uma oração, porque tem o verbo estar. E ali eu consigo fazer a sintaxe. Logo, nós podemos perceber que qualquer análise que você queira fazer, ou que você tenha que fazer de uma palavra, de um termo na oração, é necessário que você parta sempre do verbo. Ele é a palavra essencial da oração. E verbo é o nosso assunto agora, não é? Classe gramatical, verbo e hoje verbo impessoal. Então vamos lá. Numa oração, já foi dito lá atrás que todo verbo se refere a um sujeito. O que é o sujeito? É o termo de quem ou de que eu declaro ou falo algo. Por exemplo, as aulas estão acontecendo. Estou falando das aulas. Você é meu aluno. Estou falando de você. Então, esse você e as aulas funciona como o sujeito da oração. Via de regra, a oração é composta por sujeito e predicado. Certo? Por que eu falei via de regra e enfatizei? Porque nem sempre é assim que acontece. Mas na regra básica, sujeito e predicado compõem uma oração e o verbo está sempre relacionado ao sujeito. Vamos ver isso, por exemplo? Se eu tenho uma frase, uma oração assim, os países latinos se... E eu quero completar esse pontilhado aqui com o verbo unir. E aí eu quero colocar o tempo no passado, mas o tempo aqui não importa. O que importa é a flexão que o verbo vai ter. Todo verbo está em função do sujeito, então ele tem que acompanhar esse sujeito. Qual é a forma do verbo que eu devo colocar aqui? Os países latinos se uniram. Um verbo no plural para combinar com o sujeito, os países latinos, que também está no plural. Para ficar mais claro ainda, imagine que você tenha este exemplo aqui. Os vasos caiu do muro com a chuva. Tem um trem estranho aqui, não é? Tem algo errado nessa oração. Eu falo, os vasos caiu. Se você tiver que consertar essa oração, o que você vai consertar?
não é o assunto, porque eu estou declarando algo sobre os vasos. Você tem que consertar o verbo. Aí a gente volta nessa premissa aqui de cima. Todo verbo está na oração em função do sujeito. Então, o verbo tem que atender o sujeito. Eu não posso falar, por exemplo, nós foi. Eu tenho que dizer nós fomos. Os vasos caíram do muro com a chuva. O verbo tem que ficar no plural, porque nós temos um sujeito no plural. Tá claro isso? Seguindo. Só que existem verbos que são classificados como impessoais. O que é isso? Gente, presta atenção aqui. Todo verbo se refere a um sujeito. O sujeito é sobre quem eu estou falando, certo? Ou ainda, eu flexiono os verbos de acordo com número, pessoa, tempo e modo. Tempo e modo agora não vai nos interessar, mas pessoa que está ligada com número, sim. Então, eu digo, eu ando, você anda, ele anda. O verbo combina com a pessoa, com o sujeito, certo? Bom, se um verbo é impessoal, quer dizer que ele não tem pessoa. Isso quer dizer o quê na oração? Que ele não tem um sujeito. Mas esse não ter sujeito não é porque eu não quero ou eu não posso identificar ou falar. Não. Por exemplo, se eu falo assim, e assaltaram a loja. Eu não sei quem assaltou, mas alguém assaltou. A oração não tem um sujeito porque eu não consigo identificar esse sujeito. Não é o caso do verbo impessoal. O verbo impessoal, ele não tem sujeito porque não há como colocar um sujeito na oração. Isso implica, então, em duas situações. Preste bem atenção nisso aqui. A primeira, se o verbo não tem pessoa, ele é impessoal, obrigatoriamente, ele tem que ficar no singular, na terceira pessoa do singular. Ele não pode ter flexão nenhuma de plural. A outra é que, lembra lá que, via de regra, a oração tem sujeito e predicado, e se o verbo é impessoal, ele não tem sujeito, significa que a oração inteira vai ser o predicado. Até que pode ocorrer um outro elemento dentro dessa distribuição de sujeito e predicado, que é o vocativo, mas nós não vamos adentrar nisso aqui agora. Combinado? Agora, qualquer verbo é impessoal? Não, não é mesmo. Nós temos 4 grupos de verbos considerados impessoais. O primeiro não quer dizer que é o mais importante, mas é o mais usado. É o verbo haver, quando ele indica existir. Ué, mas verbo haver pode ter outras indicações sem ser existir? Sim. Por exemplo, se eu falar assim, você há de conseguir o que você está querendo. Eu hei de conseguir o que eu estou querendo. Eu estou usando aí o verbo haver e não tem sentido de existir. Mas existem situações em que o haver terá o mesmo sentido que o verbo existir. E aí o verbo haver é impessoal. O existir não, tá? É o haver. No segundo grupo, de novo o verbo haver, junto com o verbo fazer e o verbo ir, só que agora eles estão indicando tempo decorrido, tempo transcorrido, tempo que passa, hora, dia, semana, mês, ano, século, um tempo que decorre. O terceiro grupo são quaisquer verbos que vão indicar tempo em geral. Não o tempo que transcorre, mas clima, temperatura, dizer que está calor, que está frio, são esses verbos aí. E o último grupo, não menos importante, são verbos indicando fenômenos da natureza. Fenômenos que ocorrem na natureza. Todos esses 4 grupos aqui, o primeiro e o segundo verbos específicos, e o terceiro e o quarto grupo aqui, verbos em geral, qualquer um deles
é um verbo impessoal e, portanto, obrigatoriamente tem que ficar na terceira pessoa do singular. Vamos para os exemplos para ficar mais fácil? Um detalhe importante aqui que eu tinha esquecido disso. Um verbo impessoal, às vezes pode vir apresentado em locução verbal. A palavra locução na língua portuguesa, na parte gramatical, quer dizer mais de uma palavra. Se eu tenho uma locução que é verbal, eu tenho mais de um verbo. Nós já falamos de locução adjetiva lá no estudo de adjetivo. Locução verbal, mais de um verbo. Falei dessa locução verbal também em transitividade verbal, ok? Dê uma olhadinha lá. Nessa locução verbal, sempre nós teremos um verbo auxiliar e um verbo principal. Nessa ordem também, tá? É obrigatório isso. O primeiro verbo é auxiliar e o segundo é principal. Podemos ter locuções verbais com 3 verbos também. Nos 3 verbos, 2 são auxiliares e 1 é principal. Eu falei que nós estudamos locução verbal lá em transitividade? Minto. Nós estudamos isso no assunto de verbo mesmo. Se você não lembra direito, dá uma olhadinha nessa parte do vídeo lá do assunto de verbo. Veja bem, se o verbo principal for um verbo impessoal, está num daqueles 4 grupos ali da telinha anterior, significa que ele passará a sua impessoalidade para o seu auxiliar. Então, a locução verbal inteira será considerada uma locução verbal impessoal. Na aplicação prática, isso quer dizer o quê? Que não pode ter flexão de plural. O verbo tem que ficar no singular, qualquer um deles. Agora sim, os exemplos. Para cada grupo. Verbo haver, indicando existir. Vamos ver esse caso aqui, ó. Havia muitos fatos para serem explicados. Como que eu sei que o verbo haver aqui tem o sentido de existir? Tá vendo o sinalzinho de igual? É só substituir. Se havia muitos fatos, eu estou falando que existiam muitos fatos. Eu estou dizendo da existência de muitos fatos. Então, o verbo haver aqui está no sentido de existir. Está no sentido de existir, não pode ir para o plural. Jamais você pode falar ou escrever haviam muitos fatos. Isso é considerado um erro gravíssimo da língua portuguesa. E, atenção para a redação do Enem, tá? Houve situações delicadas naquele evento. Eu estou falando da existência de situações delicadas. Então, de novo, nós temos aqui o verbo haver no sentido de existir. Ele tem que ficar no singular. Olha, não sei se você já teve essa experiência, mas eu já ouvi muitas pessoas dizerem: houveram situações delicadas, houveram casos como esses, houveram fatos. Jamais houveram, não tem. Não tem mesmo, porque sempre será usado, né, em situações assim, como o sentido de existir, então não tem plural. Um exemplo com locução verbal. Olha aqui. Pode haver outras pessoas interessadas. Nós temos aqui uma locução verbal. Lembra lá a regrinha? Locução verbal, o primeiro verbo é o auxiliar, que é o verbo poder, e o segundo é o haver, verbo principal. Com quem que eu vou me preocupar? Com o verbo principal. Me preocupar, sim, em partes. Eu tenho que analisar a locução verbal. Vou analisar pelo verbo principal. O verbo haver aqui, se eu estou falando que pode haver pessoas interessadas, eu estou falando da existência a possibilidade de existência de outras pessoas interessadas, certo? Então, eu tenho o haver, que é o principal, no sentido de existir. Ele passa a impessoalidade para o seu auxiliar. Então, esse auxiliar aqui, também tem que me preocupar com ele em não colocá-lo no plural. Então, jamais dizer podem haver, e sim pode haver. Detalhes aqui sintáticos importantes. Ali, isso já é para questões, às vezes, que você vai resolver, para você entender a estrutura também, mas às vezes uma questão de um concurso, de um vestibularzinho aí que você vai fazer. Bom,
Quando eu tenho uma situação aqui, são os mesmos exemplos da tela anterior. Havia muitos fatos para serem explicados. Que arranjo sintático que eu tenho nessa oração? O verbo haver, ele é um verbo transitivo direto. Falei de transitividade do verbo lá em pronome pessoal. Tá? Se você não lembra ou esqueceu de alguns detalhes dessa parte, sugiro que você reveja o vídeo de transitividade verbal. Tem um vídeo só sobre isso. Só brevemente aqui. Se o verbo é transitivo direto, quer dizer que ele precisa de um complemento que se liga a ele sem preposição, por isso direto. Se havia algo. Que algo que havia? Muitos fatos. Então, o verbo haver, no sentido de existir, é transitivo direto, e aquilo que havia é o objeto direto. A oração inteira é um predicado, não tem sujeito. O verbo haver, no sentido de existir, é transitivo direto, e a coisa que existe é o objeto direto. Preste atenção no que eu vou te falar. Essa estrutura é fixa para o verbo haver no sentido de existir. É sempre a mesma, sintaticamente falando, gramaticalmente falando. Olha o exemplo, de novo, o anterior, né? O segundo exemplo da tela anterior. Houve situações delicadas naquele evento. Verbo haver no sentido de existir. O que ele é, então? Verbo transitivo direto. Se houve, houve algo. O que houve? Situações delicadas, que é o objeto direto. Está vendo aqui? A estrutura é sempre a mesma. Não tem sujeito, ambos os casos. O verbo é transitivo direto, porque nós temos o verbo haver no sentido de existir. A coisa que existe é o objeto direto e a oração inteira é o predicado. Não estou dando ênfase agora, né, de predicado escrito aqui, porque não é o assunto, ok? O nosso foco está no verbo. Mas daqui a pouco você vai entender por que eu estou falando dessa transitividade aqui agora. Vamos ver o exemplo com a locução verbal. Locução verbal está aqui. Eu vou analisar a locução verbal pelo verbo principal. Verbo haver no sentido de existir, é impessoal, logo você tem uma locução verbal impessoal, mas a transitividade do verbo principal é a mesma, é um verbo transitivo direto, a gente sempre analisa pelo principal. O que pode haver? Outras pessoas interessadas, que é o objeto direto. Gravou isso? Verbo haver no sentido de existir é sempre transitivo direto, e a coisa que há, né, que havia ou que haverá, é sempre o objeto direto. O que acontece quando eu pego esta oração com o verbo haver e resolvo usar o verbo existir? Olha, muita questão de concurso cai isso aqui, tá? Aí a coisa muda de figura se eu uso o verbo existir. Mas por que muda de figura? Porque o verbo impessoal é o verbo haver, não o verbo existir. Logo, o verbo existir tem plural, sim. Mas por que ele tem plural? Porque ele tem sujeito. Aí a estrutura vai ser diferente. O verbo existir, ele será um verbo intransitivo. Mas por que intransitivo? Porque ele não tem complemento. Ele não precisa de complemento. Aí você pode falar assim, ué, Jussara, mas eu não posso falar se existe algo, existe o quê? Não. É a estrutura do que você está usando que está errado. Não é que existe o quê, e sim o que existe. Não é que existe algo, e sim que algo existe. Para o verbo haver, ele não tem sujeito. Então, a oração inteira é predicado. Não é o caso do verbo existir. Ele tem um sujeito. O que existe? O que há? Muitos fatos. Então, aquilo que para o verbo haver, no sentido de existir, é objeto direto, para o verbo existir em si é sujeito. Muitos fatos está no plural, o existir também vai para o plural. E aí essa estrutura também é fixa. Houve situações delicadas naquele evento.
Verbo transitivo direto, não vai para o plural, tem sentido de existir. E situações delicadas, objeto direto. Se eu troco o verbo haver pelo existir, existiram situações delicadas naquele evento, porque o existir é intransitivo e as situações delicadas são o sujeito da oração. Situações delicadas existiram naquele evento. A última colocação verbal, a última situação, pode haver outras pessoas interessadas. Se eu troco o principal, que é haver, pelo auxiliar, existir, podem existir outras pessoas interessadas. A impessoalidade do existir, que antes acontecia com o haver, vai acontecer agora com o verbo existir, passando a pessoalidade dele para o verbo poder, então o verbo poder tem que ficar no plural. O verbo existir é intransitivo e as pessoas interessadas são o sujeito da oração. Ok? Bom, só como curiosidade, aqui em cima, quando eu tiro o sujeito, o verbo e esse restante aqui vira predicado. Existiam para serem... Vira predicado, não, é o predicado. Aqui embaixo, se situações delicadas é o sujeito, existiram naquele evento é o predicado. Se aqui embaixo, outras pessoas interessadas é o sujeito, o podem existir é o predicado. Vamos ver o segundo grupo. Haver, fazer e ir, indicando, lembra? Tempo decorrido, tempo que passa, tempo que transcorre. Vamos ver um exemplo com o verbo haver. Havia meses que eu não via minha madrinha. Você está vendo aqui que eu não estou falando da existência de meses, mas eu estou falando dos meses que transcorreram sem que eu visse minha madrinha. Então, eu tenho aqui o verbo haver, indicando um tempo que transcorreu. Meses está no plural, o haver não, porque não tem sujeito. O meses não é sujeito do verbo haver, então ele tem que ficar no singular. Nada de haviam meses, haviam dias, não, é sempre no singular. Havia meses, havia semanas, havia dias, havia anos. Esse aqui até que eu não vejo muito erro, não. Agora, com o verbo fazer, aí sim, nós temos aqui o verbo fazer, indicando os 3 dias que transcorreram. Jamais dizer fazem 3 dias. Faz 3 dias. E se for uma locução verbal? Vai fazer 3 dias. Não vão fazer 3 dias. Sempre no singular. Por quê? Verbo fazer indicando o tempo decorrido. Essa aqui com o verbo ir é mais utilizado na linguagem coloquial. Já vai uns dias que isso ocorreu. Não é porque é linguagem coloquial que precisa falar errado, né? Já vão uns dias? Não, já vai uns dias, porque o vai aqui está se referindo, que é o verbo ir, está se referindo ao tempo transcorrido. Numa locução verbal, né, o exemplo lá que eu havia dito do verbo fazer, vai fazer 2 anos que comprei meu carro. Temos aqui uma locução verbal, verbo auxiliar, que é o verbo ir, mais o fazer, que é o principal. Vou me preocupar na análise com o verbo fazer, que é o principal. Fazer aqui está indicando o tempo, 2 anos. Então, ele é impessoal, logo ele passa a sua impessoalidade para o auxiliar. Então, nada de vão fazer. Vai fazer é a forma correta. Se for no futuro, nada de vão fazer. Aliás, se eu juntar tudo, nada de farão 2 anos, e sim fará 2 anos. Terceiro grupo, verbos indicando tempo em geral. Lembra? Temperatura, clima. Ontem estava bem frio aqui. Nesse grupo, é muito difícil até cometer erro. É mais difícil errar até do que acertar. Porque na estrutura da oração, não tem como colocar aqui verbos no plural. Né? Ontem não tem plural, então agora eu poderia dizer assim, já tem uns dias que está bem frio aqui. Eu tenho o verbo estar indicando o tempo, a temperatura aqui, dizendo que é frio. Esse verbo estar está indicando
esse tempo, logo ele é impessoal, a oração não tem sujeito, isso tudo aqui é um predicado. Segundo exemplo, já era inverno naquele momento. Estou falando de uma estação do ano, né, tempo em geral. O verbo ser que aparece aqui, ele está trazendo essa indicação da estação do ano, é o tempo em geral, então a oração não tem sujeito, o verbo é impessoal. O último grupo, verbos indicando fenômenos da natureza. Anoitece bem cedo no período do inverno. Qual o verbo que eu estou usando aqui? O verbo anoitecer. Anoitecer é um fenômeno natural. Não faz sentido eu dizer que a noite anoitece, né? Anoitecer aqui é um indicativo de fenômeno natural, logo a oração não tem sujeito e o verbo não pode ir para o plural. No segundo exemplo, no domingo amanheceu com chuva. Que verbo que eu estou usando aqui? O verbo amanhecer, que também é um fenômeno natural. Então, o verbo é impessoal, fica no singular, terceira pessoa do singular. Agora, você pode, às vezes, a gente faz o uso desses verbos em forma conotativa, figurada. Aí já não entra na regra. Por exemplo, eu amanheci com dor de cabeça. Esse amanhecer aí, ele não está usando como fenômeno natural, porque eu não amanheço, eu acordo, né? Eu acordo de manhã. Só que aí nós usamos o amanhecer com essa ideia de acordar de manhã. É um sentido figurado, não é fenômeno natural, então por isso que tem flexão. Eu amanheci, nós amanhecemos com dor de cabeça, eles amanheceram com dor de cabeça, aí é outro sentido, é outra estrutura, não é verbo impessoal, porque não indica fenômeno natural. Hoje à tarde, chuviscou o tempo todo. Estou aqui usando o verbo chuviscar, no sentido de também indicar um fenômeno da natureza, a chuva. Vamos voltar um pouquinho aqui nesse segundo exemplo, ou no primeiro. Se eu falo assim, no período do inverno, os dias anoitecem bem cedo. Quando eu falo que os dias anoitecem bem cedo, eu estou falando que eles viram noite bem cedo, mas eu estou falando os dias. Ali a oração, ela ganha uma conotação diferente, porque o que eu quero dizer é que os dias escurecem mais cedo. Então, ele tem sujeito, por isso que os dias anoitecem. É igual se eu disser aqui, os últimos domingos, não é nos, é os últimos domingos amanheceram com chuva. Um dia da semana não amanhece, quem amanhece é amanhã que amanhece. O dia da semana clareia, o dia da semana aparece se tornando dia, então ele tem ali um sentido figurativo. Por isso que o verbo pode flexionar, porque não é essa situação literal de fenômeno da natureza. Então, os verbos, para serem impessoais na indicação de fenômenos naturais, tem que ser no sentido literal de fenômeno. Anoitecer, ficar noite. Amanhecer, amanhã, ficar manhã. Chuviscar, chover. Então, não faz sentido dizer que a noite anoitece, que amanhã amanhece, que a chuva chuvisca, ou que o chuvisco chuvisca. Esses sim é que são fenômenos naturais, ok? Bora então praticar, escrever corretamente, falar corretamente, e para isso vocês têm os exercícios na próxima aula para ajudar. Ficamos por aqui.